Boa noite a todas. Boa noite, Carolina. Boa noite, Tudo tudo bem? bem? Tá Tudo muito ótimo. frio aí? Tá um pouquinho, olha, a gente tá combinando, a gente nem combinou a. A palheta, é verdade. A gente tá super combinando de vermelho. Sim, estamos na moda. Boa noite, Mary. Estamos. Boa noite quem estiver chegando aí na live. Vou ajeitar aqui, ó. Eu acho que o meu áudio está ok, mas se alguém puder confirmar com um joinha, é sempre bom, só para eu saber se está ok. Botei um filtro, olha. Gente, eu nem sei mexer nessas tecnologias, agora que eu estou vendo que tem essa possibilidade, agora que você falou. Ai, ficou escuro aqui, ó. Tá escuro meu rosto? Não, né? Ou tá? Escureceu um pouquinho, daqui a pouco deve estar clareando. Isso aconteceu comigo mais cedo também. Ah, é? Sim, mas eu acho que é meio que um bug do Instagram. Gente, deixa eu ver. Aí, É, voltou ao normal. voltou ao normal? Agora clareou. Será que era o Claro. filtro? Não sei, mas tá bom, vou ficar sem filtro mesmo. Aparecem minhas olheiras aqui de mãe cansada. Já abordando o tema, né? Sociedade do Já cansaço. entramos, já estamos aqui falando sobre, né? Teorizando. Sim, o nosso semblante Performando. fala. Então, eu vou começar fazendo a apresentação do projeto. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thaís Basílio, eu sou artista visual e artista pesquisadora. Além disso, eu sou mãe e tenho me interessado cada vez mais pelos temas que envolvem raça, gênero, maternidade, maternagem, domesticidade, tudo isso pensando arte e novas tecnologias. Parece muita coisa, mas é incrível perceber como tudo isso está muito interligado e como todas essas questões, esses fatores afetam a produção dos novos artistas que estão surgindo. E aí eu quero começar apresentando o projeto, né, falando que esse é um projeto selecionado pelo edital Cultura Presente nas Redes 2 e é incentivado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Então, esse é um projeto onde eu propus executar uma exposição virtual aqui no meu Instagram, onde eu tenho publicado algumas obras minhas e alguns processos dessas obras. E também propus uma live, que é a live que eu estou apresentando aqui, e eu venho acompanhando há algum tempo a pesquisa da Carolina Rodrigues. Eu vou apresentar ela, né? A Carolina Rodrigues, ela é curadora e historiadora da arte. Atualmente, ela é mestranda na linha de Imagem e Cultura do programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ, onde ela pesquisa coleções de artistas populares. E, paralelamente a isso, a Carolina ela se destaca pela sua produção teórica e curatorial acerca de temas como negritude, maternidade, maternagens nas artes visuais. Então, esse é um tema que dialoga, né, com as produções que eu venho abordando também. O nome do meu projeto eu intitulei de Casas Fábrica, figurando o cotidiano algoritmizado. E aí, esse projeto que eu estou desenvolvendo, na verdade, ele é fruto, ele é um desdobramento de uma pesquisa visual que eu criei, né? Eu venho abordando os corpos máquina. E aí, pensando para além desses corpos máquina, eu tenho sentido a vontade de desdobrar também
a questão doméstica. Então, se por um lado eu exploro esse conceito de corpus-máquina, essa ideia do corpo humano, que é hibridizado com a ideia de máquina, essa subjetividade que, por conta da rotina, ampla jornada de trabalho, dessas subjetividades periféricas, elas se confundem com a máquina devido à grande força de trabalho braçal empregada nesses corpos, nessas subjetividades. Então, como eu tenho acompanhado o trabalho da Carolina, eu decidi convidá-la para a gente bater um papo e entrecruzar nossas pesquisas de alguma forma. E aí, como eu já apresentei um pouco do meu trabalho, eu queria, depois eu vou até desdobrar isso ao longo da conversa, eu queria saber da Carolina. Antes eu quero agradecer por você ter aceitado bater esse papo aqui comigo, falar que eu estou muito feliz de te receber aqui e queria que você fizesse uma apresentação do seu tema e da sua pesquisa. Fala aí. Oi, então, boa noite. Thaís, muito obrigada por me receber, pelo convite. O seu trabalho eu tenho acompanhado bastante e me inspira muito. É muito gratificante que a gente esteja juntas, né, nessa trajetória de pesquisa, de produção artística, enfim. Falando um pouquinho, né, sobre mim, eu sou mestranda, como você falou, né, na linha de imagem e cultura, que é uma linha teórica dentro do programa de pós-graduação em artes visuais da UFRJ. Sou licenciada em arte pela Universidade Cândido Mendes e sou historiadora da arte pela EBA, pela UFRJ também. E nos últimos anos eu acabei estando envolvida, né, por circunstância da vida, assim, em algumas ações artístico-acadêmicas com mulheres mães, né, como a curadoria da exposição Dentro, Fora, Entre, O Corpo da Mulher Não é uma Casa. Fui curadora editorial do caderno especial Artes e Maternidade da revista Desvio. Durante a pandemia, eu escrevi o artigo com outras mulheres da área de literatura e de arte, que também são pesquisadoras mães, que se chama Produção Artístico-Literária de Mães Brasileiras em Tempos de Pandemia. No Instituto Adelina, elaborei também com duas pesquisadoras, Fernanda Corrêa e Roberta Calabria, o curso Artes e Maternidade, Tensões e Diálogos. E eu acho que mais recentemente, né, quando a gente esteve juntas, foi esse curso Arte e Maternagem Negra, Narrativas Contra-Hegemônicas, que foi, eu acredito, que quando eu aproximei mais a questão das relações étnico-raciais com as pesquisas e a atuação no campo da arte e da maternagem, né? Maternagem, maternidade. E aí eu já começo a explicar também, né, por que essa diferença, porque a maternidade ela está muito ligada ao campo biológico, né? Ela é usada muito pela medicina e pela sociedade no geral como esse ato, né, de você essa condição social da mulher que gera e que cuida, né, de uma criança. Já a maternagem, ela fala mais de um lugar de agência, né, da mulher como sujeito ativo em relação a esse cuidado, que não precisa ser o cuidado de uma criança na vida biológica, né? A maternagem, ela não precisa ser também para essa relação de mãe e filho, né? Ela é mais expandida e pode estar ligada também a uma atuação política. Mas, enfim, eu sou mãe também do Rafael, né? O Rafael tem 10 anos, ele produz também, aí um multiartista, pinta, toca música, faz um monte de coisa, porque também foi minha estratégia de sobrevivência no campo da arte. Eu engravidei muito cedo, com 19 anos, tive ele logo no início, né, da minha graduação, então
toda a minha trajetória profissional e acadêmica foi feita nessa condição da maternidade também, né? Da maternagem. Acho que é um pouco isso. Muito interessante, né? E a sua história, ela é uma história que se repete muito, né? É uma realidade. Mulheres negras que engravidam cedo. É a minha realidade também. Também engravidei mais cedo, com 21 anos. Você também deve ter sido mais ou menos nessa faixa. E é interessante como isso pode ser um disparador poético para a produção de artistas, para a produção teórica de pesquisadoras. Então, é esse lugar de subverter algo que socialmente pode ser um empecilho para a potência, né, que a gente tem, que essas mulheres têm, que essas mães têm, que essas pessoas racializadas têm. Então, subverter essa condição social de uma suposta dificuldade e trazer isso como potência criativa. Isso, particularmente, é algo que eu tenho tentado explorar nos meus trabalhos, né? Eu comecei a live falando um pouco sobre a minha produção e aí eu volto nisso porque justamente eu costumo falar que durante a pandemia foi um momento que eu aproveitei para fazer uma retomada nessa carreira artística, né? Eu comecei quando eu ainda não era mãe, depois veio a maternidade e a maternagem, e aí teve aquele hiato criativo, né? Comecei a trabalhar muito, mas esse fato essa ampla jornada de trabalho que eu tomei para mim naquela época, posteriormente, foi o que me levou também a expurgar, de alguma forma, poeticamente, e reverberou nessa pesquisa que eu tenho produzido agora dos corpos máquina, e eu tenho uma série que se chama Mulheres Máquina, onde eu falo, é uma partilha sensível, né, como diz Rancière, da minha visão de como eu vejo a existência de minha e de outras mulheres negras que têm o seu corpo automatizado, uma experiência de vida que é muito pensada a partir do que ela pode oferecer para a sociedade, como essas mulheres elas podem oferecer a sua força abraçal, oferecer o que elas têm de melhor, a sua potência, porém quem aproveita não necessariamente é ela, mas no sentido de subverter e tentar entender como a gente pode burlar esse sistema, né? E há pouco tempo eu tenho começado também uma pesquisa que também subverte o lugar do quarto de empregada. Há pouco tempo atrás eu me mudei para esse apartamento que eu estou agora, e aqui a gente tem, eu tenho, né? Eu e minha filha temos um quarto de empregada, mas que a gente não, como nós não temos empregada, esse quarto ele virou meu ateliê. Então, também esse lugar de subverter um espaço que, historicamente, ele está predestinado a abrigar uma pessoa de uma classe subalterna. E se a gente for parar para estudar a história do quarto de empregada no Brasil, está muito vinculada a identidades, né, negras, a mulheres, essa mulher negra que às vezes deixa o filho em casa para cuidar, para ser babá na casa de outra família. Então, assim, tentar deslocar esse lugar do subalterno para um processo de criação que alimenta a nossa própria existência, ao invés de ceder essa força de trabalho, essa potência, essa criatividade para fomentar projetos de outras famílias. Então, é uma produção artística que pensa esses deslocamentos, essas possibilidades de existência. E aí, a partir desse debate que eu estou trazendo aqui, eu queria perguntar como você chegou nesse tema maternagem, né? Visto que eu, particularmente como artista, parto da minha experiência, das minhas vivências, para criar através de novos suportes, trazendo novas narrativas. Eu queria saber, no campo teórico, como você chega nesse tema arte, maternagens, maternidades negras.
Então, Thaís, primeiro eu queria perguntar, tá travando aí para você? Que para mim tá meio Travou coisa. umas 2 vezes, mas foi bem rápido. Tá. Qualquer coisa me avisa que eu pego outro dispositivo aqui, eu saio e volto. Mas está indo, pode falar que está indo. Tá, ok. Eu achei muito interessante um ponto que você tocou aqui agora, que foi a sua retomada da produção artística durante a pandemia, ou assim, a evolução, o desenvolvimento do seu processo artístico durante a pandemia. E isso comparando, né, com o que se tem hegemonicamente com a situação das mulheres, é muito interessante, porque eu percebi que artistas, mães negras, passaram a produzir mais na pandemia. E por que isso? Né? E já me leva logo para esse lugar, que é o lugar de que a mulher negra, ela nunca, como eu posso dizer, teve o espaço da maternidade apartado do espaço de trabalho. E muitas vezes nós moramos em periferias, em locais afastados, precisamos trabalhar 2 turnos, passamos muito tempo fora de casa. E nesse momento, esse tempo de transporte, esse tempo, né, que a gente gasta em processos que são muito violentos até para o nosso corpo, né, que tiram o nosso tempo de produção intelectual e de descanso. Com a retomada desse tempo, a gente foi capaz, mesmo em condições que não são as ideais, de produzir, né? De alavancar a carreira, de alavancar a pesquisa, de produzir arte. Enfim, tá rolando aí? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente bem. Tá, beleza. Então, esse lugar, né, da maternagem negra, para minha pesquisa, chega de uma forma muito, talvez, numa imposição social. No início desse processo, eu acredito que eu fui um pouco crítica a isso, porque, né, eu tive filho durante a universidade, todo mundo me via como mãe, eu era Carol mãe, né? Eu estava nesse lugar em que as pessoas, assim, nós como mulheres negras, vamos parar para colocar assim a realidade aqui na mesa, né? Nós não somos corpos que são pensados como intelectuais, como dotados de subjetividade, como artísticos. E aí, quando você adiciona essa camada da maternidade, ainda mais a maternidade muito jovem, né? Eu lembro de ter olhares de piedade de professores, olhares de piedade de amigos que falaram diretamente para mim assim: Carol, eu achei que você fosse abandonar a faculdade, não achei que você ia seguir carreira, sabe? Então, assim, já começa por aí, né? E depois, assim, foi essa universidade. Eu entrei 1 ano antes da política de cotas raciais, então ainda era esse lugar muito elitizado. Então eu era um fenômeno antropológico, né? Sendo uma mulher negra de Bangu, com uma criança grávida, né? Ali, depois com um bebê. Eu era uma figura totalmente atípica naquele espaço. E fui colocada nessa caixinha, né? As pessoas começaram, depois de um tempo, a me chamar para pesquisas nessa área, para atuações, para falar sobre isso. Então, assim, a minha pesquisa era sobre coleções, sobre museus, sobre arte popular, sobre ruídos entre a arte hegemônica, a arte acadêmica e arte popular, a partir de uma coleção da Escola de Belas Artes. Mas, enfim, fui para esse lugar, primeiramente, da maternidade, sem esse recorte racial, né? Então, mas entrando nesses meios, né, começando a
produzir artigos e começando a produzir curadoria, eu me deparei com um ambiente totalmente dominado por mulheres brancas. Teve uma curadoria que eu fui fazer, tanto essa curadoria que eu falei, o Dentro, Fora, Entre, que foi na Galeria Desvio, e ao mesmo tempo eu fiz a curadoria editorial da Caderno Artes e Maternidade da revista Desvio. Eu fui chamando pessoas assim do meu círculo social e também das outras pesquisadoras que estavam junto, né, das outras curadoras. E quando a gente estava perto assim, de inaugurar a exposição, na verdade, montar a exposição, né, no processo de pesquisa curatorial, eu parei e falei, gente, não tem mulheres negras. Foi uma coisa muito orgânica. Nós fomos chamando artistas mães. E quando eu olhei, não tem mulheres negras aqui. O que acontece? Não temos mulheres negras artistas, não temos mulheres negras mães artistas, elas não existem. Onde elas estão? Né? E isso foi me levando a um lugar muito complicado, né? Além de serem mulheres brancas, geralmente eram mulheres brancas com uma situação um pouco melhor, assim, tinha uma mínima estabilidade, né? um casamento, ou mesmo fazendo na resistência. Então, eu percebi que essa produção, o fator socioeconômico era muito forte. E estou falando de 2019, gente, não é nem tanto tempo assim, né? Eu lembro que foi assim que eu cheguei num artista que eu pesquiso até hoje, que é a Márcia Falcão. E eu enchi a exposição de Márcia Falcão. Assim. O trabalho dela é genial, assim, é incrível, sou fã. Né? Ela traz muitas reflexões assim, para essa retomada contra-hegemônica mesmo, né? Essa construção de uma visualidade com base nesse lugar social, mas também uma experimentação plástica, uma produção muito diversa. E eu lembro que eu, enfim, coloquei muitas obras dela nessa exposição, mas isso ficou ali, aquela pulguinha, sabe? Ficou me encucando. E depois no curso que eu ofereci pelo Instituto Adelina, que eu já vinha trazendo ali muito timidamente a questão da decolonialidade, da racialização, e era um curso onde todas as alunas praticamente, se não todas, pode ter alguém ali que eu não percebi, mas eram majoritariamente brancas, sabe? Eram mulheres brancas que estavam produzindo, que estavam pesquisando sobre maternidade. Então, eu acho que foi isso que a percepção dessa necessidade, dessa urgência, me aproximou desse tema de pesquisa, dessa pesquisa curatorial e pesquisa acadêmica também, que vai ser desenvolvida. Ainda não defendi meu mestrado com a minha pesquisa raiz, ainda não defendi, mas eu sinto uma necessidade muito grande mesmo de produzir nesse campo. Assim. E o seu trabalho, Thaís, eu acho que olhando eu acho que a gente vai chegar a aprofundar mais, né, nas questões que o seu trabalho traz, mas assim, tudo que eu tenho observado em pesquisa sobre a arte maternagem, ele traz um olhar muito interessante, assim, muito diverso e original, assim, no seu trabalho. E assim, está sendo uma contribuição muito grande, assim, para o que eu venho construindo. E eu tenho algumas coisas aqui ainda para falar, mas vamos seguindo. Sim, vamos seguir. Mas está muito legal, está muito interessante. Você tocou em vários pontos que se eu pudesse, eu comentaria, mas eu vou deixar mais um pouco para o final. Né? E aí eu queria dizer que eu me identifico muito com esses recortes que você traz na sua pesquisa. Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de assistir um pouco do seu curso, né? Que aborda as maternagens e a maternidade negra. Eu achei incrível, principalmente a forma como você articula teóricas e teóricos negros, mas isso é muito importante, esse trabalho bibliográfico de revelar
teóricas decoloniais, negras, fora desse eixo europeu, porque realmente é uma dificuldade para quem é pesquisador levantar, fazer esse levantamento bibliográfico. É muito mais fácil recorrer ao que é legitimado. Até mesmo por uma situação de defesa. A gente não sabe, às vezes o pesquisador não sabe como vai ser a reação da banca de qualificação e de defesa em relação ao que você está trazendo de novo. Então, às vezes é mais confortável ficar com certos autores do que, né, bater o pé e afirmar, não, vou utilizar isso aqui. E não é mentira, né? Quantas vezes a gente não eu já lidei com isso, vocês também já devem ter lidado com isso, de chegar alguém e refutar, e questionar, e perguntar por que isso, por que aquilo? Porque é uma metodologia, é uma epistemologia nova, vamos dizer assim, que está inovando, que está tomando fôlego agora. Então, lidar com essa retomada da própria narrativa, trazendo novos autores, autoras, mulheres, decoloniais, isso causa um estranhamento. E aí eu fico pensando na minha trajetória, mesmo como artista e como pesquisadora também. Quando eu era novinha, ela final da adolescência, saindo do ensino médio, como eu me interessava muito por feminismo naquela época, muito, eu estava descobrindo um mundo novo, eu percebia aquela fase, né, de rebeldia, você começa a perceber muitas desigualdades sociais, um desequilíbrio nas relações de gênero, né, nas relações interpessoais, e aí você fica movido. Eu lembro que eu comecei a ler Simone de Beauvoir, mas não era nem assim o Segundo Sexo, não era uma obra feminista dela. Eu comecei a ler um romance dela, que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, que se chama A Convidada, recomendo, adorei, mas assim, já tem uma narrativa com apelo de questões feministas, mas é um romance. E aí depois que eu fui me ligar que ela tinha, aí depois foi me conectando com o existencialismo, com Sartre e tudo mais. E aí cheguei no feminismo mesmo, né, nas leituras das feministas. Aí o mundo foi se remodelando, nunca para, mas eu comecei a me conectar um pouco mais com teorias raciais, né? Conceito de raça. E aí começou esse debate de o que é o feminismo? Mas existe um feminismo negro e existe um feminismo branco? Esse debate começou e eu comecei também a acompanhar. E aí, depois que eu fui conhecer e entender a importância de conhecer mesmo autoras negras, né? E depois fui conhecer Sueli Carneiro, depois que eu fui conhecer Djamila Ribeiro, Beatriz Nascimento, comecei a ler Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, então comecei a despertar. Mas até então, o que chegava para mim era esse conteúdo feminista europeu, né? Que foi importante no momento para mim, acredito que para várias mulheres. E hoje a gente pesquisa relações de gênero, mas com um certo cuidado de onde está vindo, porque somente não é algo vazio que eu estou trazendo, né? Não por vir da Europa, não por isso, mas justamente porque a gente tem que começar a refletir se aquilo serve para a nossa experiência, por exemplo, para a experiência do negro brasileiro, da mulher negra brasileira. Então, o ser negro, ser negra, é uma experiência diferente do ser branco. Enquanto foi uma demanda, ou é ainda uma demanda do feminismo europeu, foi, né, na verdade, por muito tempo, uma reivindicação pelo direito de trabalhar. As mulheres negras já trabalhavam e seria mais uma questão de diminuir a carga de trabalho ou ter o seu trabalho reconhecido, como você mesma falou, que eu achei incrível pontuar isso, né? Qual é o lugar da intelectualidade da mulher negra nesse cenário intelectual? Então, será que elas não produziam intelectualidade? Claro que sim, né? Mas assim,
eu trago essa pergunta, né? Então, só pontuando como é importante realmente separar o que é o feminismo branco e o feminismo negro, não no sentido de segregar, mas no sentido mesmo de perceber que, como são existências diferentes, são experiências diferentes no mundo, são reivindicações diferentes. Se talvez muitas artistas mulheres que dialogam com o feminismo ou dialogaram há muitos anos atrás, reivindicavam a questão do corpo, da sexualidade, talvez para uma artista negra a questão da sexualidade tenha um outro tom, talvez um questionamento da hipersexualização e não uma reivindicação pelo direito de utilizar uma roupa, de mostrar o corpo, explorar o nu. Talvez essa não seja a demanda de uma artista negra, que parte muito da experiência do ser negro, né? Não sei se está fazendo sentido, mas o que eu quero dizer é o seguinte: historicamente a gente tem uma vertente de feminismo branco, uma vertente de feminismo negro, né? E aí eu queria saber se você acredita que existe uma diferença de uma maternagem negra para as demais. Eu acho muito interessante, Thaís, isso que você falou do seu percurso, na sua aproximação com o feminismo branco. Primeiro, eu gostaria de pontuar uma coisa, né? Isso não seria um problema para a gente, uma questão, se o feminismo branco não fosse lido como um feminismo hegemônico, que fala sobre todas as experiências de todas as mulheres no planeta Terra, né? O sistema de dominação colonial, ele está também nessa questão, né? O que é produzido de conhecimento na Europa por pessoas brancas no norte, né, global, na Europa e nos Estados Unidos, é tido como uma cartilha para tudo que vai ser pensado no mundo inteiro. E isso é um dos principais problemas, assim, principalmente quando a gente adentra esses ambientes acadêmicos. Eu, quando me tornei mãe, né, me aproximei das pautas feministas, por entender o quanto que, principalmente por essa questão biológica, né, a maternagem ali como aquele cerceamento de liberdade, eu ver minha vida ali tomando rumos, né, que não tomariam se eu fosse um homem e tudo mais. E aí eu fui aproximando dessas discussões feministas. E eu posso dizer para você que eu tive o meu gatilho em relação à questão da maternagem negra, antes mesmo de eu elaborar tudo que tinha acontecido comigo antes, que estava diretamente implicada a questão racial, foi numa aula de pós-graduação. Eu ainda era graduanda, estava por causa a convite da minha orientadora, fui assistir uma aula da pós, né, que tinha a ver com a minha pesquisa. E no final daquela aula, assim, às vezes eu comentava, né, durante as aulas, que era antropologia, né? Eu não falei da minha relação com a antropologia, eu sou pesquisadora também do Núcleo de Arte, Antropologia e Patrimônio, do CNPq. Então, assim, já vinha tratando dessas questões. E aí, de vez em quando, surgia a temática da maternagem e a gente chegou na questão da amamentação. E a amamentação sempre foi uma pauta muito importante para mim, mas uma mulher branca, não lembro o nome, né, uma mulher branca já um pouco mais velha, doutoranda, e ela vira e fala assim: mas a amamentação é uma construção. Porque antigamente nós nem amamentávamos, nós dávamos para as amas de leite, para outras mulheres e tal. Ela falou isso. Aí eu, na mesma hora, assim, aquilo no momento me impactou, na hora, assim. Eu não lembro muito bem o que eu falei, mas eu devo ter falado alguma coisa assim: nós quem? Sabe? E aquilo aquilo virou a minha cabeça. Porque
se eu fosse a mulher de antigamente, eu não seria aquela que dá para outra amamentar, eu seria aquela que estaria amamentando o filho de outra mulher. Então, isso foi o meu gatilho, assim. Eu percebi que a partir daquele momento eu não estava mais na mesma caixinha, com a mesma construção, eu não poderia partir dos mesmos princípios epistemológicos para pensar a minha atuação enquanto mulher-mãe na academia ou fora dela, né? E aí, né, a gente começa a investigar e a pensar, né, que essa emancipação das mulheres brancas, essas reivindicações, né, pelo mercado de trabalho, por não estar, né, ali restrita ao lar, ela se deu com base na exploração da força de trabalho precarizada de mulheres negras. Quando não, né, se a gente for voltar um pouquinho na história, a força de trabalho escravizada. Então, eu acho que a gente não pode resumir, é claro, a nossa experiência no mundo com base no processo de escravização, mas a gente tem que entender que o mundo ele é moldado com base nisso. Então, assim, muitas questões hoje, né, que são fundamentais para o ativismo materno branco, já foram, de alguma forma, solucionadas na vivência das mulheres negras, sabe? Essa própria questão, né, tipo, você acharem que seu leite é fraco, coisas assim, sabe? Que são colocadas como pauta. Nós fomos animalizadas, sabe? Nosso corpo foi visto como esse corpo que era para nutrir, para trabalhar, e que não era um corpo frágil. Né? Então, isso está diretamente ligado também com os maiores índices de violência obstétrica que as mulheres negras sofrem. Né? Tem um estudo, depois posso compartilhar, agora eu não tenho exatamente a fonte, né? Porque é um estudo recente da área da saúde que compara índices de violência obstétrica e de morte materna de mulheres negras. Fora as questões sociais, que a luta contra o genocídio que atinge a população negra, né? A luta contra a violência de agentes que deveriam estar protegendo a gente, né? A não garantia da sobrevivência dos nossos filhos. Então, assim, nós temos pautas que são muito divergentes das pautas de mulheres mães brancas. E aí, falando de arte também, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer uma retomada em relação às imagens estereotipadas que fizeram de mulheres mães negras. Eu vou falar isso mais à frente, mas eu acho que é muito por aí. Enquanto eu lembro de ter lido um artigo da metade do século XX que falava o quanto que as mulheres na Escola de Belas Artes abandonavam a carreira de pintoras ou de artistas por causa do casamento, né? O casamento e os filhos sendo um fator para que se largassem os estudos, enquanto as mulheres negras nem estavam lá, sabe? Nós estávamos fazendo arte, assim, nós estávamos fazendo arte fora desses espaços, mas nossa arte foi invisibilizada, foi apropriada e não era a maternagem que afastava a gente desses espaços, né? Enfim, falei demais. Não, tá fazendo muito sentido o que você está falando. Estou me vendo muito também nessa discussão. É um assunto que é inesgotável, pelo menos para mim. Eu estou vendo que falta 20 minutos para terminar o tempo da live, então eu vou. Passa rápido, né? Pois é. E aí eu vou perguntar para você, você falou da Márcia Falcão, que é uma artista que vem trazendo um pouco desse pensamento sobre maternidade, sobre maternagem, que é uma artista que eu também admiro muito, ela é muito completa, os temas que ela trabalha são muito pertinentes, o estilo, né, entre aspas, na técnica dela, traz um resultado belíssimo para as obras dela. Ela é muito criativa. Tem outra artista também que me interessa muito, que é a Rosana Paulino, que é referência
para a minha produção. E foi uma das artistas que, assim, as obras dela me suscitaram, me encorajaram a produzir também, porque tem esse espelhamento, né? Tem esse lugar de pertencimento. Quando você vê alguém parecido com você fazendo algo incrível, parece que aciona uma coragem, né? E você toma coragem, tem a iniciativa de fazer também, de tentar também. Muito esse lugar de pertencimento. Então, como é importante a gente realmente falar sobre o tema e, a partir disso, outras mulheres, outras pessoas racializadas verem como é um tema que suscita tantas discussões, que propõe, né, mudanças também, né? Então, é sempre importante a gente pontuar o nosso lugar e trazer, divulgar mesmo as produções, pesquisar sobre esse tema. E aí, sobre a Rosana Paulino, eu acho muito interessante as obras onde ela utiliza a linguagem da costura, né? Ela traz uma costura poética em alguns objetos que ela produz, né? E como isso muito fala sobre várias coisas, fala sobre a história da família dela, né? Ela traz uma pesquisa que se desdobra pela questão da memória familiar, mas é interessante como essa memória familiar, que num primeiro momento parece que é algo subjetivo, algo pessoal, como a gente vai realmente visitando essas obras, e a gente vai vendo como são histórias parecidas, como na nossa família também tem aquela tia, aquela mãe que é costureira, aquela avó que costurava, que ensinou a costurar quando a gente era criança, porque é um lugar, principalmente a costura propriamente dita, é um lugar que por muito tempo esteve relacionado à feminilidade. Então, eram mulheres que aprendiam que tinham que costurar. Os homens não tanto, mas as mulheres aprendiam a costurar. E aí isso fez parte da história das nossas mães, das nossas avós. Eu peguei um pouquinho também de aula de costura. Hoje em dia, por exemplo, a minha filha já não tem tanto contato, ela tem 11 anos agora, ela não tem mais contato com esse universo da costura. Mas perceber como essa memória de uma domesticidade, ela esteve ali na vivência dessas mulheres negras e se desdobram poeticamente nas obras delas, nossas, né? Então, esse lugar de domesticidade é algo que também está na minha pesquisa, né? E também é interessante pensar, eu falei sobre um passado não muito longe, mas também pensar como essa domesticidade ela se desdobra nos dias de hoje. E aí, a partir disso, a minha produção ela já está mais pensando a era tecnológica, a algoritmização da vida, como principalmente no período pandêmico, a gente tem uma remodelação, uma intensificação dessas relações sociais, porque a internet ela já está aqui, né? As redes sociais estão entre a gente já tem alguns anos, porém, na pandemia, houve uma intensificação, né? Já que tivemos que ficar muito tempo dentro de casa, isolados, e aí houve uma remodelação não só das relações sociais, mas também da rotina de emprego. Muita gente perdeu o emprego, muitas mulheres tiveram que reconstituir ali o seu cotidiano. E aí, eu, por exemplo, eu sou arte educadora, né? Também, além de artista visual. E aí, foi um período que eu fiquei trabalhando muito dentro de casa, porque através de plataformas digitais eu dava aula. E aí, muitos alunos também se remodelaram, né? Remodelaram o seu cotidiano, porque tinham que assistir a aula pela internet, pelo celular. Então, foi um momento de confusão, mas também de reelaboração do cotidiano, de pessoas que são subalternas. E aí, tudo isso tem muito a ver com a produção de artistas contemporâneos que a gente investiga. E aí eu queria saber,
de você, quem são as artistas que você tem como referência para pensar as questões de maternidade? Eu citei Rosana Paulino. Queria saber se você tem alguma referência mais forte. Quem são elas? Eu acho que assim, uma das referências mais fortes como artista que está, como posso dizer, com uma carreira consolidada, né, é a Renata Felinto. A Renata Felinto, que é uma artista intelectual, professora da Universidade Regional do Cariri, e ela traz assim essa questão da retomada do lugar de dignidade para mulheres mães, principalmente mulheres mães pretas solo, né, que já é um outro lugar. E ela também traz imagens de afeto, que eu acho que é muito importante também, né? Trazer esse lugar do afeto, do cuidado, porque foram imagens negadas. Foi um lugar negado e foram imagens negadas. Não quer dizer que não existia, mas a produção na história da arte, a produção imagética, a produção midiática afastou a mulher negra desse lugar da subjetividade, do afeto, desse cuidado mais, como posso dizer, envolvido emocionalmente, talvez. Posso citar assim um exemplo, essa própria questão, né, de o ambiente doméstico ele não ser um ambiente só de acolhimento para a gente, porque a esfera do trabalho e a esfera do doméstico para a gente nunca esteve bem dividida, né? E eu acho também que isso dialoga muito com o que você traz no seu trabalho, porque quando você tira essa dimensão, né, desse envolvimento subjetivo com o que está sendo feito, você vira máquina, você vira algoritmo, você vira, né, essa força de trabalho mecanizada. Então, falando aqui mais, eu já tinha citado a Márcia, é que eu quero aprofundar um pouquinho nesse ponto que você trouxe, né? Mas vou citar as artistas assim que eu tenho. A Renata Felinto, eu acho que é a principal referência, né? Arte Maternidade Preta. Eu conheci recentemente, né, como jovens artistas, a Manuela Navas. A Manuela Navas é bem novinha, está crescendo muito. E ela traz essa perspectiva, ela é pintora, né? Traz essa perspectiva da memória afetiva, das imagens de afeto entre mães, filhos, famílias pretas, em momentos de lazer, de descanso, de cuidado. Nesse processo do curso, né? Também conheci a Eliana Morim, que foi aluna da Renata Felinto, uma artista do Ceará. Ela faz umas colagens incríveis, assim, que restituem o lugar da maternagem, dos sonhos, da identidade, da agência, né? Para mulheres negras que foram amas ou babás de crianças brancas. E outras artistas que não são mães, mas que abordam essa questão da maternagem, né? De maneira direta ou indireta, essa questão da ancestralidade e tudo mais, são a Geviana, a Mary Horta, Mariana Maia, que são artistas que... A Geviana não, mas a Mary Horta e a Mariana Maia trabalham comigo no meu coletivo e eu tenho investigado, eu tenho percebido, ainda não conversei com elas sobre isso diretamente, mas eu tenho percebido muito, né, esse lugar da herança materna, herança intelectual, herança espiritual também da maternagem presente nas obras. Mas, enfim, Thaís, eu queria... Eu acho que a gente está com um pouquinho de tempo, né? Você sabe quantos minutos a gente tem? Faltam 10 minutos. Eu acho que assim, é um momento, talvez, né? Porque eu acho que a gente precisa falar do seu trabalho, assim. E eu Sim. queria muito falar, porque além dessas artistas todas, né? Não só além, mas principalmente o seu trabalho, a gente vem se acompanhando, né? Aí há alguns anos,
E foi uma surpresa muito grata para mim perceber essa sua produção de 2020 para cá, né? Como que essa questão, primeiro, do anatômico da mulher máquina, que você colocou, né, como proponente no Arte como Trabalho, é um projeto meu que eu vou falar depois, meu e de outras pessoas, é claro, porque essa obra você não, a gente identifica elementos da maternagem, mas ela não é uma obra sobre maternagem, né? Assim como outras obras que não são sobre maternagem, mas que as coisas na vida não são tão separadas assim, né? A gente, tudo nos atravessa de uma forma muito orgânica. Olha aí, ó, o orgânico já chegando no contraponto à maquinização. E aí, assim, com essa minha aproximação, né, também com os estudos antropológicos, né, eu sempre olho para as coisas, para a produção artística também, considerando essa relação com a vida prática, com as vivências que as pessoas trazem, né, impressas nas obras. E eu tenho, enfim, feito algumas análises empíricas, mas não só, né, sobre o quanto que a maternagem trazida de África, ela trazida pelas mulheres negras, ela não é essa maternagem que a gente tem hoje, né? Então, assim, é muito emblemático, ou então a gente pode dizer que é violento mesmo, né? Que o que esse modo de vida capitalista, ocidental, contemporâneo tem feito com as mulheres negras. Porque essa nossa maternagem, seja em África, nos quilombos, nas comunidades que se formaram na diáspora, ela sempre foi coletiva. Essa fala que a gente tem muito hoje, né, nas pessoas que estudam parentalidade no geral, né, geralmente pessoas brancas, elas falam que é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Isso ela tão difundida pela questão dos saberes africanos, né? E aí hoje a gente tem, por exemplo, as creches parentais, formas alternativas, né, de articulações de famílias brancas, da Zona Sul, etc., que tentam reproduzir, tentam organizar de alguma forma, mas que essa maternagem coletiva, ela foi praticada de uma forma muito mais orgânica e muito mais consciente de comunidades pretas e indígenas. E aí, quando eu falo de comunidade, eu não estou falando das comunidades tradicionais somente, não. Estou falando de favela, sabe? Estou falando de hoje. Eu estou falando de um processo que tem o impacto pandêmico aí também, mas tem o impacto desse pensamento capitalista de individualização que vai empurrando cada vez mais as mulheres pretas para a subalternidade, né? Enfim, e é sobre isso, assim, esse ponto que eu queria trazer, assim, para dialogar com as suas obras, né? O quanto que esse pensamento que é meritocrático, que é individualizante, que tem origem ali na modernidade e que está crescendo cada vez mais na contemporaneidade, ela vai empurrando as mulheres mães negras para a pobreza, né? Porque se você não tem a sua rede de apoio, né? Você que é mãe solo pode ter aí mais propriedade para falar, né, sobre isso. Esse processo de maquinização diante desse contexto social, ele é uma estratégia de sobrevivência também, né? Se a gente não tem acesso à terceirização dos trabalhos domésticos e de cuidado, se nos é tirado esse senso de comunidade, de família ampliada, e a gente perde o acesso a essa vida plena, né? Que as nossas subjetividades vão ser atendidas, né? Ter essa vida com espaço para subjetividade acaba se tornando inviável nesse processo que a gente está percorrendo aí em direção a uma sociedade cada vez mais individualizada, né? Enfim.
não sei se divaguei muito, mas eu acho que os seus trabalhos, no geral, eles me remetem muito a isso, sabe? A maternidade negra contemporânea e o que a gente está sofrendo com isso, né? Sim. Não, eu achei incrível o que você falou, né? Que você trouxe um ponto que eu concordo totalmente, que é a questão da excessiva individualização, que traz uma certa solidão também para essas mulheres, para essas mães, né? E aí a gente pode até pensar, por exemplo, o termo mãe solteira, né? Uma coisa está relacionada ao relacionamento, se a pessoa tem ou não. E aí agora a gente tem uma mudança, né, na forma de falar isso. Por muito tempo foi mãe solteira e agora se fala mãe solo, né? Que aí eu acho que tenta tirar um pouco essa dimensão da obrigatoriedade de ser uma mãe que está casada. Então, assim, é uma excessiva individualização, né? E aí nem sempre essas mulheres elas estão sendo amparadas e acabam tomando muitas responsabilidades para si. Então, só que isso também é um paradigma moderno, né? Mas a gente tem esses movimentos contra-hegemônicos, né? O quilombismo, né? Para quem tem uma experiência de aquilombamento, sabe que existem outras possibilidades. E aí, isso é importante também, a gente se acolher, a gente falar sobre isso, para unir essas experiências e poder pensar em estratégias de subversão desse status quo. E aí, bem, Carolinas, faltam 3 minutos para terminar a live. Eu ia falar sobre outras coisas, eu ia te perguntar outras coisas, porque tem muito assunto, tem muitos desdobramentos esse assunto, mas eu vou te agradecer agora pela sua contribuição, que foi riquíssima, que eu tenho certeza que muita gente que assistiu já mudou muito a sua visão sobre o tema, conheceu melhor o tema. E é isso, queria te parabenizar pela sua pesquisa, que é uma pesquisa inovadora. Poucas pessoas hoje no Brasil pesquisam sobre maternidades negras e é muito importante, impulsiona outras artistas a produzirem, então é muito importante. E é isso. Eu vou finalizar a live. Você tem mais alguma coisa a falar? Agradecer. Agradeço muito, assim, por esse convite, por esse espaço, poder aí trazer essas questões que são muito urgentes, não falam só sobre mães negras, não falam só sobre mães artistas negras, falam sobre toda a sociedade. Eu acho que é um assunto para o qual as pessoas precisam olhar no geral. E agradecer e dizer que eu sou uma grande fã, admiradora do seu trabalho e que a gente tem que trocar muito mais mesmo. Muito obrigada pelo espaço, Thaís. Beijão, tchau, tchau. Obrigada aí para todo Beijo. mundo que assistiu. Tchau. Tchau, tchau.